Que legal. Muita criançada, né? Os pais ficam um pouco aliviados, né? Quando sai assim. Entre nós aqui, desabafo, né? Vamos orar por elas, né? Pelos facilitadores, cuidadores. Nós estamos começando uma nova série de mensagens alusiva à Páscoa. E o tema é cruciforme, vivendo uma vida em forma da cruz. Eu queria dizer para você, como pastor, é muito difícil você ressignificar ou explicar as coisas para a sociedade atual. Muito em função da imagem e da compreensão que as pessoas têm aos símbolos religiosos. Quando eu pergunto para você qual o significado da cruz, qual a imagem da cruz e qual a compreensão que você tem dela, muitos de nós, em função da cultura que vivemos, têm apenas uma conotação religiosa, mística. Eu diria que até um pouco resultado da cultura pop, que faz da cruz aquele amuleto contra vampiros. Lembra? Quem nasceu na década de 80 assistiu um filme chamado Hora do Pesadelo. Hoje os vampiros são mais modernos, eles andam na luz do dia, nos seriados de televisão aí. Mas antigamente uma cruz espantava o vampiro. E nós crescemos nessa cultura de que a cruz é um símbolo religioso que vai contra os nossos medos. É aquele símbolo que ao mesmo tempo protege, mas dá medo, ao mesmo tempo traz significado, mas causa um certo desconforto. Quando, por exemplo, você está andando numa estrada e você bate o seu farol e você vê uma cruz, você fica assim, meu Deus, o que é isso? Né? A cultura atual, ela fez com que a compreensão das pessoas fosse apenas uma compreensão de um símbolo místico da cruz. Por isso que para muitas pessoas a cruz não tem significado algum, um significado apenas do passado, que ficou restrito aos tempos de lá, e que não tem mais nenhuma relevância para a nossa vida. Qual que é a relevância da cruz para a nossa vida, da imagem? Um amuleto, uma pulseira, uma camiseta, uma identidade visual. O que a cruz diz respeito à minha e à sua vida? É sobre isso que eu gostaria de falar no mês de abril com você. Ok? Quero ler o texto de Paulo aos Colossenses, do capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 15, e levar você a uma reflexão muito importante, conectada à sua vida. O meu convite é para que quando você olhe para uma cruz, você desconstrua essa imagem religiosa e construa uma identidade de vida. E eu quero falar com você sobre isso, um novo significado à cruz. Não mais aquela imagem estigmatizada, não mais aquela imagem mística, que diz respeito tão somente aos momentos e os símbolos religiosos, mas uma imagem que remete à minha vida. Eu lembro que quando nós éramos crianças, nessa época do ano, era muito comum as encenações da crucificação de Jesus, né? E todos nós vimos isso, vamos acompanhar nas próximas semanas aí nas televisões, nos filmes. E a gente ia lá numa cidade próximo, onde nós morávamos, chamada Iguape, e tinha lá uma encenação da crucificação, e como criança a gente ficava num misto de sentimento de admiração e medo. A crucificação trazia para a gente um sentimento meio dúbio, assim, né? Ao mesmo tempo que você sabia que era um símbolo de fé, mas trazia um pouco receio, né? Aquele sentimento de que, meu Deus, que tragédia é essa, né? Isso diz respeito apenas a Jesus. E qual que é a conexão com a minha vida? Colossenses capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 15. O apóstolo Paulo escreve o seguinte: por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertos do poder da natureza pecadora. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus. O mesmo Deus que ressuscitou o Cristo. Antigamente,
Vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque não eram judeus e não tinham a lei. Mas agora, Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos, que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Algumas informações são importantes a respeito desse texto. Você que está acompanhando pela sua Bíblia, talvez pela internet, e você que está aí no seu celular, é importante você compreender o contexto desse texto, dessa carta que Paulo escreve aos Colossenses. Essa carta ela é composta por duas partes. A primeira, ele fala a respeito do Evangelho. Ele trata das pessoas de Cristo, melhor dizendo, da pessoa de Cristo e da sua mensagem. E na segunda parte dessa carta, ele fala da nova vida em união com Cristo. E nessa segunda parte, que trata dessa relação minha e sua, nossa, com Cristo, ele trata do significado do batismo mediante a fé e faz essa contraposição com a circuncisão, lá do Antigo Testamento. Mas, especialmente na segunda parte, ele fala sobre a obra, o poder e os efeitos da cruz. E eu gostaria então de enfatizar exatamente essa parte que Paulo enfatiza. O que Cristo fez na cruz. O seu significado, a sua obra e o seu poder pela cruz. E aqui a gente precisa compreender qual era o símbolo e o significado, o signo da cruz dentro daquela cultura. A cruz, os romanos provavelmente receberam dos cartaginenses esse hábito do suplício da crucificação, da punição através da crucificação. Uma outra cultura influencia os romanos e os romanos passam a usar como uma punição que inicialmente era usada aos escravos, mas que passa, através do Império Romano, a ser usado também aos provincianos das terras pelas quais o Império estava dominando. Então, aquilo era uma punição física, moral, constrangedora àqueles que não se submetiam ao poder de Roma. É claro que à medida que os anos foram passando dessa dominação, o Império Romano também se viu refém das culturas locais. E Jesus, como alguém que estava enquadrado pelos religiosos, morre na cruz, também vítima dessa punição. A cruz frequentemente era em forma de um T, e era elevada a pessoa para que o sofrimento não fosse apenas um símbolo a ser visualizado, mas um constrangimento da pessoa diante das pessoas que estavam ali vendo. As pessoas que eram crucificadas eram tidas como malditas, expostas ao escárnio, vergonha e constrangimento público, além, é claro, da terrível tortura e sofrimento dos condenados. Há um historiador conhecido chamado Flávio Joséfo, que diz que a morte da cruz era a mais cruel das mortes. A imagem da cruz e a compreensão remetia a algo ruim, negativo, uma maldição, um constrangimento para aquele que morria e para a família. Se você assistiu um seriado chamado Gladiador, numa das cenas desse seriado, retrata-se como os romanos crucificavam. E você vai ter exatamente uma dimensão muito próxima desse constrangimento, da família, dos amigos, da sociedade, vendo alguém ser crucificado, sofrer, padecer um sofrimento intenso, além do constrangimento público moral. A cruz era um sinônimo de um final de vida trágico e vergonhoso. Vou repetir, porque é exatamente esse o significado teológico e histórico da cruz. A cruz era um sinônimo de um final de vida trágico e vergonhoso. Agora, como que Cristo então dá um novo significado a algo tão ruim, a algo tão trágico, e que talvez a gente também tenha essa relação um pouco mística e um pouco de aversão à imagem? Eu quero fazer duas considerações
pelo texto. Primeiro, que a cruz é o símbolo de que falhamos e que precisamos de um Salvador. E aí, isso tem a ver comigo e com você. A cruz é o símbolo de que falhamos e que precisamos de um Salvador. O texto diz assim, preste bem atenção. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados. E porque não eram judeus, ou seja, Deus tinha se revelado através do povo hebreu, do povo judeu. Aqueles que estavam fora desse propósito se achavam indignos, fora do aspecto da salvação. Mas agora Deus o ressuscitou junto com Cristo, Deus perdoou todos os nossos pecados. O Cristo crucificado ocupa o centro do Evangelho. E por esta palavra da cruz, Deus julga qualquer pretensão humana de ser o dono do próprio destino e de salvar a si mesmo. O que a cruz nos diz? A cruz aponta para a nossa condição. É preciso olharmos para ela como a expressão da tragédia humana que é o pecado. E aqui eu quero fazer algumas aplicações bem pontuais. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o pior do que há em nós. Não só por causa da história e das pessoas que foram ali, os personagens daquele momento, que crucificaram Jesus. Se você assiste aquele filme Paixão de Cristo, você fica irado com a forma que os soldados romanos tratam Jesus. Não só por isso, por ver a capacidade do ser humano de violentar, de ferir, de machucar alguém, de torturar, mas também de olharmos para a cruz como um sinal da falência humana, como um sinal de que eu e você falhamos, e que é preciso olharmos para essa tragédia humana que é o pecado. E aqui eu quero pontuar uma coisa muito, muito importante dentro da fé cristã. Se nós não nos identificarmos com a cruz nesse aspecto, nós não compreendemos a mensagem do Evangelho. A mensagem da cruz, preste bem atenção, é para aquelas pessoas que se reconhecem pecadores. E aqui eu quero tocar em algumas coisas pontuais para você se ver na cruz, de forma bem prática. São para aquelas pessoas que olham para as suas próprias histórias de vida e reconhecem as suas tragédias pessoais. A cruz é para aquelas pessoas que reconhecem seus erros, seus equívocos. A cruz não é para os religiosos, para as pessoas que querem ter nela um amuleto de proteção. A cruz é para aquelas pessoas que feriram outras pessoas. A cruz é para aquelas pessoas que fizeram escolhas erradas. A cruz é para aquelas pessoas que perderam. A cruz é para aquelas pessoas que decepcionaram os outros. A cruz é para aquelas pessoas que frustraram sonhos e pessoas. A cruz é para aqueles que reconhecem sua incapacidade, seus problemas, seus vícios, seus medos. E se você não se reconhece assim, você não entendeu o significado da cruz. A cruz nos coloca diante de um espelho, a nossa humanidade. Nessa primeira consideração, a cruz nos faz reconhecer pecadores. Nós vivemos um evangelho hoje e a gente busca uma espiritualidade que só fala bem daquilo que nós somos. A gente busca pessoas que massageiem o nosso ego, que falem o quanto nós somos bons, capazes, amados, o quanto nós somos especiais. Só que a cruz aponta para a nossa condição que falhamos. E eu não sei qual é a sua história de vida, a maneira que você viveu até hoje, como você vive, mas olhar para a cruz é reconhecer aquilo que há de pior em você. Olhar para a cruz é reconhecer as tragédias das nossas relações, o quanto nós somos capazes de ferir os outros, o quanto nós somos capazes de machucar, de decepcionar, de fazer escolhas erradas, e talvez nós ainda estamos colhendo isso. A cruz é o reconhecimento que nós precisamos de um Salvador. Sempre me perguntam, eu lembro que eu tinha acabado de ter uma experiência com Cristo, voltando de um acampamento, um cara da cantina da minha escola perguntou assim para mim: Jesus veio salvar você do quê?
Ele não era um cara conhecedor de teologia, apenas fez uma pergunta sincera. Eu lembro que eu voltei para a igreja, cheguei para o meu pastor na época, o pastor Mauro, e disse assim: pastor, ele fez uma pergunta, ele me deu um livro, John Stott. E lá eu aprendi e respondi para ele: olha, Jesus veio me salvar de mim mesmo, do pecado que habita em mim e da morte que é consequência do pecado. Então a cruz é o reconhecimento de que nós falhamos, que a nossa humanidade nos mostra aquilo que há de pior. E que quando Cristo vai até a cruz, essa cruz traz o significado da nossa humanidade. E se nós não nos reconhecermos assim, preste bem atenção, não haverá mudança na nossa vida, não haverá transformação. O pastor Ricardo Barbosa tem um texto muito interessante sobre a cruz. Ele diz assim: a cruz nunca fará nenhum sentido se não nos virmos nela. Então, quando você tem lá um crucifixo, quando você tem uma tatuagem, quando você vê alguma coisa exposta numa arte, talvez na fachada de uma igreja, você vê uma cruz, veja-se nela. Veja-se nela para você reconhecer a sua condição e a sua miséria. Reconhecer a sua capacidade de errar e quantas pessoas você já machucou e feriu. E aqui está exposto os nossos segredos, os nossos defeitos, as nossas mentiras. E um evangelho que não coloca essa verdade bíblica é um evangelho pela metade, porque nos faz reconhecer que aquela cruz era para mim e para você, para nós estarmos nela. Sabe aquela sensação de ver algo e você falar assim: nossa, esse é um símbolo religioso? Na verdade, nós deveríamos olhar e dizer o seguinte: isso deve me lembrar que eu estava morto na minha própria natureza. Isso deve me lembrar que ali está o que há de pior em mim. John Stott diz que é impossível encararmos a cruz de Cristo com integridade e não sentir vergonha de nós mesmos. A cruz deve me constranger por alguém que paga algo por mim, porque a minha condição é essa. E aqui eu aplico de uma forma muito simples e muito direta. Nós estamos aqui domingo de manhã, pessoas comuns que vivem o seu cotidiano, as suas dificuldades, suas crises de casamento, suas crises de relacionamento, crises profissionais, cansados, sobrecarregados, estressados, esperando a Páscoa chegar para comer um chocolate, vários, né? De colher, de caixa, de tudo quanto é tipo de jeito, dormir, assistir Netflix. Mas deixa eu dizer algo para você. Talvez você veio aqui hoje buscando uma palavra de consolo. Eu quero dizer uma coisa para você: a cruz nos aponta primeiro para aquilo que de fato nós somos. Não existe evangelho sem arrependimento. Não existe evangelho sem a constatação de que nós falhamos. E de que os grandes inimigos das nossas relações incluem eu, você, a nossa natureza, o pecado que mora em nós e a morte como consequência. E a maioria dos problemas que nós vivemos dentro das nossas relações nascem da nossa natureza, nascem do pecado e, consequentemente, tem como igual, ou seja, o final, a morte. Bom, se a gente terminasse essa mensagem aqui, a gente ia embora triste. A gente ia embora assim, pensando que acabou. A cruz mostra que a gente é o quê? Falho. Mas há algo muito, muito interessante nessa mensagem, que é o símbolo da redenção da nossa condição. O versículo 14 diz assim: e anulou a conta da nossa dívida com seus regulamentos, que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Deixa eu dizer algo para você. Há duas compreensões a respeito dessa expressão aqui: conta, cédula, dívida. Algumas traduções colocam a expressão cédula. Alguns estudiosos dizem que essa expressão é mais ou menos parecido com o que a gente entende de promissória.
Como você empresta dinheiro de alguém, tem uma promissória, você tem um débito com alguém, até você saldar esse débito, a pessoa te devolve a promissória, ok? A maioria das traduções, elas acreditam que o texto diz respeito a uma promissória. Só que se você estudar a fundo o que Paulo está dizendo a um grupo de judeus cristãos, diz respeito a uma tradição judaica. Nessa tradição judaica havia um anjo que ficava responsável por um livro, de que esse anjo ele anotava e registrava todos os pecados dos homens. E essas acusações eram escritas diariamente. Isso fazia parte da tradição judaica e também da literatura judaica. Então, quando Paulo fala que a dívida foi paga, a cédula foi rasgada, ele faz alusão, segundo a maioria dos estudiosos, a esse documento da tradição, de que tem um anjo lá, você já imaginou isso? Dizendo o seguinte: puxa, ele mentiu. Puxa, ele omitiu, que é um pecado masculino, praticamente, né? Ele omitiu. Puxa, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Quando Paulo fala que Cristo rasgou a dívida, é que Cristo rasgou esse livro, que fazia parte da cultura do imaginário judaico, ok? Que tinham lá todas as acusações, todas as nossas falhas, todos os nossos erros. E o que Cristo faz? Cristo traz um novo significado à cruz. Ao invés da vergonha, do constrangimento, ele diria que ele ressignificou a cruz. A cruz passa a ser o símbolo de reconciliação, do perdão divino, do amor expresso de forma prática, intensa, e do fracasso para a expressão do poder de Deus. E aqui eu quero aplicar de uma forma muito objetiva para você. Eu quero que você se conecte àquilo que eu vou dizer agora. A cruz transforma a culpa em graça. Vou repetir, porque quando eu falei de erros, de narrativas aqui que remetem às nossas falhas, talvez muitas pessoas aqui são escravas do sentimento de culpa. A redenção, o perdão de Deus e o ressignificado de Cristo na cruz transforma, preste bem atenção, culpa em graça. Transforma a acusação em absolvição. Transforma a vergonha, lembra-se da cruz exposta a um grupo de pessoas, em redenção. Ou seja, preste bem atenção, olha para mim um pouquinho aqui, desconecta um pouco e preste atenção. Ou seja, não há nenhuma narrativa ou história de vida que Deus não possa mudar através da cruz. Não sei qual é a sua história de vida, se você talvez na primeira parte da cruz se identifica com culpa, com vergonha, com constrangimento, com erros, com omissões, com fracassos, com decepções, porque a cruz também é símbolo disso. Mas através de Cristo, na cruz há uma nova ressignificação, um novo trato, a nova aliança, o perdão, que dá para nós a consideração de nos reconhecermos perdoados, de um Deus que entra na nossa narrativa e muda o significado das coisas, assim como Ele mudou o significado da cruz. O Gene Peterson diz assim: ao morrer na cruz, Jesus conectou o pior que os humanos fazem. O que nós fazemos de pior? Errar, ferir, machucar. Isso nós somos especialistas. Com o melhor que Deus faz. O que Ele faz de melhor? Transforma, ressignifica as nossas narrativas. Há uma outra frase do John Stott, ele diz que o Evangelho é a boa notícia da misericórdia para o indigno. O símbolo da religião de Jesus é a cruz, não a balança. Você imaginou se fosse a balança? Se fosse a balança, éramos nós que deveríamos estar naquela cruz, pelos nossos erros e pelos nossos pecados. Deixa eu dizer algo para você. Quando a gente olha para a cruz, e esse é o convite que eu gostaria de fazer para você nessa manhã, nós temos que nos identificar nela. Dizer o seguinte: esse era o meu destino. Isso é símbolo daquilo que é de pior em mim. E Deus foi capaz de transformar isso naquilo que é de melhor nele, na redenção e na transformação. Você entende isso? Ressignificado. Jesus
transformando uma cruz, símbolo de maldição, de vergonha, de escárnio, de sofrimento, em símbolo de redenção e restauração. Sabe qual é o meu convite para você então? Que Deus pode mudar a sua história de vida. Que Deus pode mudar a narrativa da sua vida. E a Páscoa e a cruz têm um significado da redenção. Eu acredito que o que existe de melhor no Evangelho é a possibilidade de mudarmos as nossas histórias de vida. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu chamei os meninos, a equipe aqui que faz com a gente, as meninas também participam, e disse o seguinte: olha, eu vou mudar o tema dessa mensagem, porque eu me vejo na cruz. E quando eu me vejo na cruz, eu me vejo alguém transformado pela cruz. Alguém que só foi alcançado pela cruz. Alguém que só tem uma família pela cruz. Alguém que só tem algo, embora seja mínimo, pela cruz. Porque a cruz nos dá a possibilidade de uma nova história e de um novo significado para a nossa vida. Quero terminar com uma última frase do Ricardo Barbosa e vou convidar você a orar. Diz assim: ver a vida na perspectiva da cruz significa vê-la inteiramente em termos de rendição. Rendição. Nos rendermos a esse amor. Qual é o meu convite? Enfatizo isso novamente nessa manhã. Deus quer transformar as realidades da sua vida. Daquilo que é mal, trágico, cruel, vergonhoso, para aquilo que tem um novo significado. Perdão, a reconciliação. Talvez aqui nós tenhamos pessoas vítimas desse sentimento de culpa, né? A culpa é uma arma do agressor. O agressor, ele agride e transfere culpa. Talvez pessoas que se sintam culpadas. Talvez aqui pessoas que se sintam envergonhadas pelos seus erros do passado. Talvez pessoas que se sintam frustradas porque cometeram equívocos, escolhas erradas, que decepcionaram a ela mesma, mas também frustraram pessoas que estavam à sua volta. Talvez aqui tenham pessoas que têm uma dificuldade de lidar com a sua própria vida, com a sua própria estima, com seus próprios valores, e que não encontram a possibilidade de mudarem, de transformarem aquele cenário ruim, trágico, de vergonha, de constrangimento, de sofrimento, num símbolo de restauração, de cura. Quando eu olho para a cruz, eu percebo que a minha vida foi transformada, de uma de constrangimento, de vergonha, a uma circunstância de transformação. E se tem algo que Deus é capaz de fazer, e a cruz é o símbolo disso, é mudar histórias de vida, dando a elas um novo significado. E é essa palavra que eu gostaria de compartilhar com você. Um novo significado. A cruz nos dá um novo significado. Feche teus olhos. Eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus. E você se veja na cruz. Que você reconheça as sujeiras debaixo do seu tapete, os segredos, os pensamentos, as falhas. Quantas pessoas você foi capaz de ferir, quantos erros. Porque se você não se reconhece assim, você não reconhece o perdão de Deus e o amor de Deus. Só é intenso o perdão para aqueles que se admitem pecadores. E se tem algo que nós devemos fazer constantemente, é nos reconhecermos falhos. Eu não sei você, mas eu tenho um alto potencial de ferir as pessoas que estão à minha volta. Tenho um alto potencial de frustrar pessoas. É da nossa humanidade. Mas a cruz tem um alto potencial de transformar as nossas tragédias e os nossos erros em restauração, em reconciliação. Talvez alguns casamentos aqui nessa manhã precisam da cruz. Talvez alguns jovens, adolescentes, alguns casais precisam da cruz, de um novo significado, de uma nova mudança na vida que vivem,
nos relacionamentos que se estabelecem. Da vergonha, a absolvição, a redenção. Da culpa, a graça. De uma vida cheia de equívocos a uma vida liberta, perdoada. Senhor, não há nada que possamos esconder de Ti, nada. O Senhor sabe cada detalhe da nossa vida, cada pensamento, cada segredo, cada defeito, e sabe, ó Deus, que a cruz aponta para a nossa condição humana, falha, que nós constantemente nos tornamos escravos de nós mesmos, das nossas tragédias pessoais. E talvez aqui, ó Deus, estejam pessoas assim, consumidas pela culpa, pela vergonha, pelos erros, pelas crises, pelas discussões, por tantas e tantas experiências de vida. Pessoas que foram feridas e que precisam da palavra da cruz, que traz um novo significado, um novo sentido a cada um de nós. Ó Deus, há pessoas que precisam experimentar do Teu perdão. Há pessoas que precisam experimentar da Tua graça, da paz, da absolvição, da cura. Há pessoas nessa manhã que precisam experimentar daquilo que há de melhor na cruz, que é a restauração, a nova vida e o novo significado em Cristo Jesus. Há pessoas que precisam experimentar da reconciliação. Há pessoas que precisam experimentar da Tua graça. Há pessoas que precisam experimentar do Teu perdão. E há pessoas que precisam experimentar da redenção, de uma nova vida e de uma nova história. Ó Deus, eu oro por cada uma delas, para que a palavra da cruz traga a cada um aqui, nesta manhã, um novo significado. É a minha oração, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.